Boa noite para você que está aí nos ouvindo. A graça e a paz do Senhor esteja com você, no seu lar, na sua casa. Nós aqui da PIB de Salinas estamos aqui para oferecer mais um culto em louvor e adoração ao nome do nosso Senhor Deus. E gostaríamos de te convidar para fazer parte conosco desse momento tão valioso, tão precioso, que é adorar ao nosso Deus. Encha a sua casa da presença do Espírito Santo. Encha a sua casa Deus, da essência do Senhor Deus. Nós cremos que Ele já se faz presente no meio dos louvores oferecidos a Ele. Aleluia! Glórias a Deus.
Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Estou olhando para os montes.
Senhor. Eu seja e é uma felicidade de Ti, Deus amado, de saber mais de Ti, de querer mais de Ti, de entender cada vez mais o Teu propósito para a minha vida. E que esse seja o desejo do coração de cada um de nós, de cada um dos Teus filhos que ouve a Tua palavra nesse momento, seja cantada, seja falada. Que cada um de nós possa entender, Senhor Deus, o que Tu queres para a nossa vida. E que mesmo que nós, o nosso corpo e a nossa mente não saiba, mas que nós, Senhor Deus, possamos ter a Ti como nosso norte. Que Tu, Teu Espírito Santo, possa falar por nós. Que o Teu Espírito Santo possa ser o nosso orientador, assim como é o nosso consolador. Deus amado, que cada um de nós exale cada vez mais o Teu perfume. Que nós possamos parecer cada vez mais contigo, Senhor Deus. Diminuamos, que só Tu cresça, que só Tu apareça. Porque só Tu, Senhor Deus, és digno de receber o louvor e a adoração. Tu és o que tem de melhor para nós. E Tu sabes aquilo que há de melhor para nós. Isso, Deus, ser conosco. Em nome de Jesus. Amém. Olá, Bezerra. Olá, pastor Leandro. Graça e paz. Graça e paz, meu irmão. Tudo bom? Firme e forte? Firme e forte, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, graça e paz, eu quero desejar que vocês todos sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma imensa alegria poder estar aqui com vocês neste momento de culto, de adoração ao Senhor. Eu creio que através dos louvores, através das orações que foram ministradas, Deus já começou a falar conosco, né, através desse louvor belíssimo que o nosso Ministério de Louvor cantou. Então, mais uma vez, eu quero desejar a todos que estão chegando, né, sejam todos bem-vindos. Eu não tenho como acompanhar todos os comentários, mas aqui eu já fico feliz pelo Michel, mandou um comentário, disse Bezerra, ele falou que queria fazer parte da nossa igreja, né? Então, eu, como pastor da igreja, quero desejar seja muito bem-vindo, Michel. Nós estaremos orando pela sua vida, orando pela vida da sua família. Você será muito bem recebido aqui na nossa igreja, porque é uma igreja que ama você e irá, com certeza, amar toda a sua família, né? Então, para nós é uma alegria imensa, né, estarmos aqui. E Bezerra, mais uma vez, seja bem-vindo, né, nesse momento de live, de culto ao Senhor. E como eu falei antes de iniciarmos o culto, falei para você nos bastidores, que todas as nossas quarta-feiras tem sido o nosso tema Celebrando Restauração. E eu não poderia deixar passar essa oportunidade sem lhe convidar e participar. Então, eu queria que você se apresentasse, desse aí as boas-vindas, saudações às pessoas, para as pessoas poderem conhecer um pouco melhor da sua pessoa. Bom, então, mais uma vez, seja bem-vindo, Bezerra, ao nosso meio. Ok, meu irmão. Vou me apresentar aqui como nós nos apresentamos no CR, aqui em Fortaleza. CR é Celebrando Restauração. Então, sou Bezerra, sou um discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando com ansiedade, lutando com depressão, lutando com mentira, lutando com pornografia e várias outras falhas de caráter, mas só por hoje Deus me deu a vitória.
Só por Amém. hoje eu posso celebrar com alegria essa quarta-feira aqui com vocês, gente. Muita alegria. Então, eu sou o Bezerra, só por hoje, vivendo literalmente um dia de cada vez na dependência do Senhor. Amém, Bezerra. Eu lembrei, viu, eu me identifico, né? Me identifico. Para mim é uma alegria imensa. E, Bezerra, assim, eu queria que tu falasse um pouco também, porque as pessoas que estão chegando agora também, só para que eles possam entender o que é um CR, o que é Celebrando Restauração, como é que funciona mais ou menos esse programa, em palavras bem resumidas. Irmãos, vocês que estão chegando aqui, o Bezerra, ele é coordenador, né, do Celebrando Restauração, lá da Igreja Batista Central, em Fortaleza. Então, ele está falando diretamente de Fortaleza junto conosco. Em janeiro do ano passado, ano 2019, nós tivemos com um grupo da igreja lá no IBC, na Igreja Batista Central, participando de uma semana de treinamento, e essa semana foi uma semana impactante para as nossas vidas, né? Então, assim, já penso numa segunda viagem, né? Falava hoje com a minha esposa, para a gente poder conhecer, agora já tenho o CR Casais, né? Então a gente precisa conhecer um pouco mais sobre isso. O CR Crianças também, porque, se eu não me engano, só tinha o CR Adolescentes. Não sei, tinha só o Geração Futuro, mas o CR Crianças ainda, eu acho que estava na fase de implantação ainda, quando nós fomos. Então, para nós é uma alegria imensa, né? E eu queria que tu falasse um pouco desse programa, como é que funciona, o Celebrando a Restauração, para as pessoas que estão chegando poderem entender um pouco melhor aquilo que nós temos também estar trabalhando nessa noite, falar a respeito sobre depressão. Mas fale um pouco aí a respeito sobre esse programa, Celebrando Restauração. Ok, gente, sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder recebê-los, né? Poder estar com vocês, né? Esse convite do pastor Leandro nos deixou muito felizes, né? Porque é sinal que, de alguma forma, a gente está conseguindo contribuir, a gente está conseguindo passar adiante aquilo que Deus tem nos dado. O que é o Celebrando Restauração? O Celebrando Restauração é um programa de apoio baseado na Bíblia, onde cremos que Jesus é o nosso poder superior. Como é que surgiu esse programa, Bezerra? Esse programa ele tem o contexto de 12 passos, então talvez você conheça Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Existem vários programas de 12 passos. E o CR nasceu nesse contexto, é um programa de 12 passos, onde um senhor, que era alcoolista, já havia perdido a família, já havia perdido tudo, ele decide visitar Alcoólicos Anônimos. Ele começa um processo, uma caminhada de restauração em Alcoólicos Anônimos. E aí, quando chega no 8º passo, porque são 12 passos, eu vou ter a oportunidade de falar com vocês de cada passo hoje, né? São 12 passos. Quando eu chego no 8º passo, eu tenho a oportunidade de fazer uma lista das pessoas que eu feri, das pessoas que me feriram. Para no 9º passo eu pedir perdão. E ele, quando chega nesse período, ele vai retratar com a esposa. E ela coloca uma condição para ele. Ela diz, olha, eu lhe perdoo, mas você precisa vir caminhar comigo na igreja. Ela já tinha uma caminhada cristã. E aí ele vem, toma uma decisão por Jesus, e aí ele começa a falar do CE, da conversão dele no programa do AA. E o pessoal diz, amiga, aqui a gente sabe que você tem um poder superior, nós respeitamos, mas aqui é local para você falar da tua doença. Beleza, ele vai na igreja, ele vai falar um pouco do AA na igreja. E alguns irmãos dizem, cara, você já tem Jesus, você não precisa do AA. Só que ele entende que naquele momento ele precisa do grupo de apoio do AA para que ele abra o coração e fale da luta dele, e ele precisa de Jesus na igreja. E ele vai conversar com o pastor dele, e o pastor dá a ideia dele criar um programa onde ele possa falar do poder superior dele, que é Jesus Cristo, mas que ele possa falar da doença dele também, que é o alcoolismo. E aí nasce Celebrando Restauração. Na íntegra, Celebrando a Recuperação. Aqui foi uma tradução que nós fizemos, mais para o nosso contexto, e ficou desde o início Celebrando Restauração. Então, nós já fizemos 17 anos, agora no dia 1º de maio, já estamos em Fortaleza há 17 anos, e é esse programa de apoio, onde nós temos vários grupos de apoio, grupo para depressão, grupo para ira, dependência de amor e sexo, compulsão por compra, já tivemos, problemas emocionais para homens e para mulheres, e onde eu tenho a oportunidade de encontrar um local seguro, onde eu possa abrir o meu coração, falar da minha dificuldade, da minha luta, e ser acolhido sem julgamento. Eu sou fruto do programa, vou estar contando para você daqui a pouco um pouquinho do meu testemunho, mas é esse local seguro, onde eu reconheço que eu tenho uma luta, que eu preciso de ajuda e que eu sou acolhido sem nenhum julgamento. Esse é o programa Celebrando Restauração. Então, você é nosso convidado já. Opa, que bênção, né?
É um programa que eu lembro que assim, nós fomos impactados por aquilo que nós vimos realmente. Quando eu falei sobre a questão do treinamento que nós fomos, eu lembro que uma das primeiras falas que eu falei contigo foi: Bezerra, eu preciso não só conhecer a teoria, mas eu preciso conhecer a prática, né? Então, foi uma semana realmente impactante, né? Nós fomos em comunidades de alto risco, nós fomos também nos presídios. Eu confesso que a primeira experiência de pregar num presídio foi aí, em Fortaleza, né? Para nós, a gente lembra, né, que foi aquele primeiro culto realizado, né, pelo IBC ali, junto com o pastor Joel, o irmão Bruno, né? Então, ali foi um desafio imenso, né, de estarmos ali levando a palavra de Deus àquelas pessoas, falar para aquelas pessoas que Deus é a solução dos problemas. Eu lembro até a mensagem, foi em Salmos capítulo 3. Aquilo ficou tão impactado comigo que eu falei sobre a história de Davi quando ele estava sendo perseguido. E ali, para mim, foi uma experiência magnífica, né? E todos os outros processos, outros grupos, outras etapas daquilo que nós vivemos, realmente, nós vimos na íntegra a restauração das vidas das pessoas, né? Então, eu queria, nesse momento agora, antes de entrarmos só no momento já partir para o nosso tema de hoje, né? Como vencer a depressão, eu queria orar nesse momento. Você que está nos acompanhando, baixe sua cabeça, vamos estar orando nesse momento, tá bom? Então, maravilhoso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de termos, ó Pai, mesmo através desse meio de comunicação, nós podemos compartilhar e levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. E assim, ó Pai, nós sabemos que o Senhor já faz presente no nosso meio, o Senhor já está conosco. E assim, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, que neste momento nós possamos ser apenas usados como instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado nesta hora. Assim eu te peço pela vida do Bezerra, por vida da sua família, por toda a Igreja Batista Central lá de Fortaleza, seus líderes, o pastor Armando Bispo, que Deus possa abençoar grandemente esse ministério, que tem abençoado não só Fortaleza, mas tem impactado toda a nação brasileira, e eu ouso dizer até o mundo também, através dos testemunhos desse programa maravilhoso que é o Celebrando Restauração. Assim, ó Pai, nós oramos nesse momento e nos colocamos diante do Senhor. É a oração que eu te faço no nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Então, vamos lá, né? A gente falou um pouco sobre a Celebrando Restauração e também agora falar um pouco agora como vencer a depressão. É interessante, Bezerra, que eu lembro a primeira vez que eu comentei num culto aqui na igreja, falando sobre esse tema. Às vezes existem muitos paradigmas, né? Muitas barreiras, pessoas às vezes com alguns conceitos diferentes, dizendo que depressão é uma fraqueza, que depressão é falta de fé, que depressão não é uma moleza do corpo, né? Pessoas às vezes que se entregam, que são pessoas fracas. Então existem várias definições sobre isso. Mas esse tema é bem interessante porque a gente começa a pesquisar na Bíblia, né, e a gente vai ver história de pessoas, né, de homens de Deus que passaram por momentos de depressão. Então a gente falta de fé. Bíblia, né? Os grandes nomes da Bíblia, todos eles passaram por esse período de depressão, né? Por um momento, né? Um momento da vida. Olha, eu queria iniciar a falar um pouco apenas só de Jeremias. Eu achei interessante que Jeremias, no capítulo 20, versículo 14, no momento mais depressivo da vida dele, ele diz o seguinte: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Então, olha a situação que Jeremias passa, né? Então, a gente vê que ele sofreu, né, muitas coisas durante seu ministério. Ele foi um profeta levantado pelo Senhor para a proclamação do evangelho, para levar a esperança às pessoas, né? Então ele começou viu desgraças, coisas terríveis na sua frente, e ele chega nesse momento assim que parece que não queria mais viver aquilo daquela forma, né? Então ele deseja a própria morte, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Então isso eu acho muito forte quando a gente fala isso, porque às vezes a gente vai ver o quê? Um homem de Deus, um profeta de Deus, desejando não ter nem nascido. Então por que se passa por isso? Isso é falta de Deus? Não é, porque Deus estava com ele, porque a esperança
estava em Deus, né? Ele tinha essa comunicação com Deus, ele orava com Deus todo o tempo, ele confiava em Deus, ele clamava ao Senhor pelo povo, ele clamava ao Senhor pela cidade. Então, assim, não era uma falta de fé, ele sabia. Agora, só que as coisas que ao redor estavam acontecendo, ele viveu de uma forma tão triste, no sentido de dizer assim, que ele não queria mais viver nem presenciar aquilo que ele estava vendo. E assim, eu vejo muita realidade de hoje, que é o que a gente está vivendo, né? Eu disse, às vezes, em algumas pregações, algumas palavras, eu digo que a nossa geração nunca viu isso acontecer. Igrejas fechando, cidades praticamente fechadas. Amanhã mesmo, aqui em Salinópolis, na cidade onde nós estamos, em Salinas, amanhã vai começar o lockdown, né? Então, a cidade toda vai parar, vai ficar só aqueles serviços essenciais. Então, nunca tinha visto, pelo menos na minha geração, nunca vi isso. Já pesquisei na geração dos meus pais também, dos meus avós. Então, nunca ninguém passou por esse momento. Então, é um momento desesperador, né? Sim. Mas eu disse naquele momento também, ele confiou em Deus. E a esperança estava em Deus. E até que quando Deus ele respondeu para Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, diz para Jeremias, porque eu sei que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, a esperança de Jeremias estava em Deus, em meio a tanto caos. Mas, assim, é interessante o momento que ele passou na parte da depressão, né? Uhum, uhum. E aí, no tempo que tu estás vivendo aí, nesse momento de quarentena, como é que tem visto aí as pessoas? O que é que tu tem sentido nessa área emocional atacando a vida das pessoas? Amigo, vou começar definindo um pouco quem é o Bezerra. Depois eu entro um pouco no meu testemunho e entro na pergunta. O Bezerra não é nenhum especialista, né, nessa área. Eu sou um pedagogo, sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, mas que tem uma história, eu diria assim, muito, em alguns pontos até parecidas com Jeremias, tá? De chegar a pedir a morte, de chegar por um momento depressivo. E esse momento agora que nós estamos vivendo é muito delicado, porque é um momento onde cada um vai encarar essa realidade de uma forma. Para uns é muito simples, né? Para uns é algo mais tranquilo. Para outros, as emoções elas vão aflorar de uma forma onde, por mais conectado que eu esteja com o Senhor, vai ter aquele momento de realmente de fraqueza, de realmente dificuldade, né? Então, eu olho hoje aqui para a nossa própria realidade aqui em Fortaleza. Fortaleza já começou o lockdown já há alguns dias, né? E eu olho para a nossa realidade e eu vejo cada vez mais se aproximando. Cada vez mais é um parente, é um vizinho, é um conhecido, e isso aos poucos, vai desmoronando. Eu mesmo já passei, eu estou saindo agora de um período de 15 dias com vários sintomas da Covid, eu não cheguei a fazer o teste, mas eu passei por um período aí de 15 dias colocando máscara dentro de casa, separando as coisas, tendo todo cuidado com a família, e isso, em alguns momentos, mexeu demais com as minhas emoções. Então, nós estamos em um contexto onde alguns realmente vão encarar, né, com seriedade, vão estar fortalecidos mais, vão estar buscando mais e vão conseguir passar com uma certa tranquilidade. Já tem outros que, mesmo sendo servos, homens de Deus conectados, mas vai ter aquele momento onde ele vai meio que desmoronar. Teve um dos dias aqui, na minha crise, que eu conversando, que eu comecei a assistir algumas coisas, muita informação, do nada eu desmoronei, do nada eu já achei que realmente era o fim, e aí o bom é que o programa ele me ensina a pedir ajuda. Hoje a diferença desse programa Celebrando Restauração é isso. Eu estava já para naufragar, eu já estava já para sufocar, e aí eu corro para a palavra e corro para os amigos, corro para os parceiros que Deus tem colocado na minha caminhada hoje, pessoas, né? Deus usa pessoas para me ajudar. Então, eu corro para os amigos, corro para a minha liderança e aí consigo dar aquela respirada, né? E encarar com uma certa eu diria, com mais tranquilidade. Hoje eu já estou livre aí de todos os sintomas, mas não tem sido fácil para todos. Eu acompanho o CR, hoje ele tem ativos em torno de 100 pessoas, 100 servos.
E durante esse período nós criamos um programa chamado Cuidando dos Cuidadores, dando a oportunidade de chegar nesses cuidadores, porque eles estando bem, eles têm como alcançar os outros. E são os nossos facilitadores de grupo de passo, grupo de apoio, CR Criança, CR nos presídios, CR Casais. E nós decidimos cuidar desses cuidadores. Eu trouxe essa responsabilidade um pouco para mim, de estar realmente entrando em contato, de ter uma reunião semanal online com eles, onde eles podem abrir o coração. E hoje, pela manhã, de ontem para hoje, eu entrando em contato com esses cuidadores, o que eu fui percebendo é que muitos deles, muitos, ou já passaram pela Covid, ou estão com a Covid, ou estão vivendo um turbilhão de emoções. Então, realmente, em altos e baixos nas emoções, e a gente dizendo, cara, estamos aqui, estamos juntos, juntos nós vamos vencer. Então, realmente não é fácil, né? É algo delicado, que nós precisamos, eu preciso correr para os braços do Senhor, eu preciso confiar mais, mas não é fácil. Mas uma certeza eu tenho, nós vamos vencer, nós vamos sair, né? Vamos passar por isso, e a certeza que eu tenho é que vamos sair fortalecidos, diferente do que entramos. Amém. Eu creio também. Só para dar uma palavra e reforçar aquilo que eu estava falando, só para deixar mais claro para que as pessoas que estão nos ouvindo, quando eu falei sobre falta de Deus, né, esses paradigmas, eu quero dizer que não é... Tem pessoas que realmente passam por esse momento de depressão porque realmente não tem Deus no seu coração, mas nós, como cristãos, até no seu próprio testemunho aí, Bezerra, que fala, né, às vezes é um turbilhão de emoções que às vezes nós desmoronamos, mas a diferença desse sentido, que foi o caso até mesmo de Jeremias, foi a buscar em Deus a solução. Então, aquelas pessoas que estão também nos ouvindo, então já fica uma primeira lição. Como é que nós vencemos a depressão? É primeiro buscar em Deus, porque você que às vezes não está, mesmo que você conheça a Deus, ou que você ainda não teve esse encontro verdadeiro com Deus, você ainda não tem fé, você não acredita nesse Criador, então o primeiro ponto que nós aprendemos é isso, é entender que na palavra de Deus nós encontramos toda a solução para nossas vidas, as promessas, as palavras de incentivos, né? Tudo aquilo que Deus ele quer para nós está escrito, está revelado, e ali a gente tem a revelação para nós. E é interessante que tu estavas me falando a respeito que, nesses momentos, às vezes, de turbulência, né, de emoções, às vezes nós procuramos, às vezes tem pessoas amigas, né, que está próximos de nós. E eu lembrei do caso de Noemi e Ruth, né? É um momento que nós estamos vivendo. Noemi é outra pessoa que teve um momento também depressivo, que a Bíblia relata, que vai falar a respeito, né, que ela perdeu o marido, perdeu os filhos, né? E quem caminhou junto com ela foi a sua nora, Ruth, né? E a palavra, deixa eu até pegar aqui, a palavra até Ruth, ela falando para Noemi, no capítulo 1, versículo 16 de Ruth, diz assim, ó, não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Então, às vezes, nesses momentos de depressão, às vezes a gente não quer ninguém ao nosso lado, né? A gente parece que quer caminhar sozinho, e Ruth foi uma das pessoas fundamentais ali para Noemi, para a restauração de vida de Noemi. E eu queria que tu contasse um pouco também da tua história, que eu creio que parece um pouco, mais ou menos, também com isso aí, daquilo que passou Noemi. Então... É interessante que o meu primeiro contato com a Igreja Batista Central, o meu primeiro contato com o Celebrando Restauração, foi exatamente num período em 2004, quando nós estávamos inaugurando a nossa tenda aqui. Então, você que não conhece, quando você vier a Fortaleza, você vai ver uma grande tenda aqui, que é a Igreja Batista Central, a igreja sem portas. Estamos aqui para lhe acolher, né? E o meu primeiro contato com esse programa de restauração foi nesse período, inaugurando a tenda. Eu chego para conhecer, passo por um período de 10 semanas assistindo, e logo em seguida eu tomo a decisão de caminhar com Jesus. Eu entrego a minha vida para Jesus. E foi interessante que ali eu entreguei a minha vida, mas eu esqueci de entregar algumas vontades. Algumas coisas ainda tinham que ser do meu jeito. E logo em seguida, Deus me dá um presente, que é passar num vestibular para cursar História na Universidade Estadual do Ceará. E eu vou para a universidade,
já estava há 10 anos sem estudar, 10 anos parado, sem ler, sem nada. Então, eu com 32 anos, eu entro na universidade e eu tinha uma visão totalmente diferente do que era história. Eu achei que era aquela história factual, das datas e tal. Quando eu chego na universidade, eu esqueço quem tinha me dado a vitória. Então, eu consegui, eu sou o cara, eu passei no vestibular, eram 1.200 para tirar 50, eu fui o 46º, né? Então, me senti o cara. Não acompanho o ritmo na universidade, meus amigos, meus companheiros de faculdade, todos novos, 18, 19 anos, eu com 32, eu era o vovô da sala. Isso eu vou entrando num processo depressivo, porque ali eu descubro pela primeira vez o meu complexo de inferioridade, ali eu descubro pela primeira vez o meu pico de ansiedade, e aí eu entro num processo de depressão, mesmo caminhando com Jesus, mesmo tendo entregue a vida para Jesus, eu não tinha entregue totalmente as minhas vontades. E eu entro num processo de depressão, mas tentando, como você falou, tentando levar tudo sozinho. E aí vou a um médico, o médico passa lá uma medicação, eu começo a tomar essa medicação, mas não digo para ninguém, continuo indo para a igreja, não peço ajuda. E em 2005 eu tenho eu diria assim, o meu primeiro baque quando eu não consigo acompanhar a faculdade. Eu abandono a universidade. Em 2006 eu volto, fazendo as cadeiras periféricas, né? 2006.2, fazendo as cadeiras periféricas. E em 2007.1, no mês de junho, nós estamos nos aproximando agora, eu tiro 1,5 numa prova. E ali, cara, é como se fosse o fim. Bezerra não vale nada. Ali eu não valho nada, eu não consigo nada, eu não sou ninguém. Ali eu esqueci da minha caminhada com Jesus, eu esqueci. O momento da pressão foi muito grande. E eu saio daquele campus universitário para um terminal de ônibus que tem aqui chamado Parangaba, né? Certo de que eu iria dar cabo da vida, né? Que eu iria resolver a minha situação. E naquele local, no terminal, eu encontro uma Noemi. Naquele local, na hora, antes mesmo de me jogar debaixo de um ônibus, antes mesmo de fazer qualquer coisa, eu decido ligar para um amigo. E esse amigo diz, cara, não desliga o telefone, sai daí, não desliga, eu vou te acompanhar até em casa. E eu peguei um ônibus e esse amigo veio comigo até a minha casa, que é a mesma que eu estou hoje ainda. Eu chorando muito, passei a noite chorando, minha esposa não entendia, muito menos eu. Só que vem a segunda parte. Ali foi o primeiro contato, foi aquele amigo que me acolheu. No dia seguinte, eu lembrei do programa, porque até então eu dizia que não era para mim. Eu não era doente, eu não precisava de ajuda. Naquele dia, foi uma quinta, na sexta-feira, tinha celebrando restauração, e eu decidi visitar o CR. E aí eu vou para uma sala de homens que lutam com depressão. Interessante que, quando eu cheguei nessa sala, eu achei que eu ia abafar com a minha história, né? O cara que tinha tentado tirar a vida, o cara que estava, o coitadinho, né? Tomando 2 comprimidos, o cara que... Então, eu achei que eu ia chegar ali, ia contar, e o pessoal ia... Era uma roda, né? Uma roda de partilha. E a primeira surpresa foi o facilitador. Quando eu chego na sala, quem era o facilitador? Era um dos pastores. Aí eu olho assim, rapaz, pastor tem depressão. Aí ele já começa, ele abre a sala, começa a conversar, apresentar o programa, o pastor Nelson Roberto Massambani, grande homem de Deus, mais uma Noemi na minha vida aí, sabe? E aí ele abre o programa, eu partilho, e tentei tirar a vida, acho que depois todo mundo vai, depois de mim um rapaz começa a falar. E esse rapaz diz assim, olha, meu nome é fulano, eu luto com ansiedade, eu luto com síndrome do pânico, eu luto com depressão, eu sou bipolar, e ele vai dedilhando, e eu vou abrindo um olhão. Eu só tinha depressão e só tomava... Aí o cara vai falando e no final ele diz assim, eu tomo 12 comprimidos. Aí eu abri o olho, cara, esse cara toma 12, eu só tomo 2, estou querendo morrer, que história é essa? Naquele momento eu entendi que valia a pena sair do fundo do poço, sair da caverna, pedir ajuda e viver um dia de cada vez. Então, aí você viu que já entrou algumas figuras, né? Entrou lá o meu amigo, entrou o pastor Nelson, entrou esse rapaz que naquele dia estava mais quebrado do que eu, e Deus usou a dor dele para me alcançar. Então, muitas vezes, Deus não vai usar o cara que está 100% restaurado. Deus vai usar alguém que está quebrado, alguém que está com dificuldade, para dizer, e aí?
Você quer caminhar do mesmo jeito ou você quer fazer diferente? Então, louva a Deus pela vida daquele rapaz, que hoje é um grande amigo meu. Hoje, ele daqueles 12 comprimidos, ele só toma 3. Nunca mais pensou em tirar a vida, nunca mais pensou. É um grande amigo. Então, esse é um pouco da história do Bezerra. E de 2007 para cá, que foi em 2007 isso, aqueles 2 comprimidos eu já não tomo mais há um bom tempo. Isso não vou dizer para você que a depressão não tenta pegar no meu pé, ela tenta. Esses dias mesmo têm sido bem difíceis, mas ela não tem nenhum poder sobre mim. Eu tenho um poder superior, Jesus Cristo, que é maior do que ela. Então, o grande lance aqui, o que é que eu precisei aprender? Abrir mão das minhas vontades. Entregar. Não só a vida, mas entregar diariamente as minhas vontades. Então, esse é um pouquinho do testemunho do Bezerra, que se identifica, sim, com certeza com Noemi, se identifica com certeza que precisa de pessoas que caminhem ao seu lado. Sozinho não pode. Nós temos uma hashtag nossa aqui que é sozinho não pode. E realmente não dá para caminhar sozinho. É verdade, eu tenho até usado essa palavra aqui, sozinho nunca, né? Sozinho jamais, né? Sozinho a gente não pode ficar. E é interessante, Bezerra, esses pontos até do teu testemunho, outras lições que a gente precisa saber, né? Entender que vencer a depressão primeiro é reconhecer quem nós somos, né? Como nós passamos, aceitar essa ideia que nós estamos passando, porque às vezes parece que a gente não aceita, a gente não quer expor os nossos problemas, às vezes a gente quer esconder, não quer que ninguém saiba, às vezes tem pessoas, as Ruths das vidas, querendo andar conosco, querendo nos ajudar, querendo apoiar, né, como esse teu amigo, né, permitiu que você não desligasse o telefone, naquele momento foi uma pessoa parceira. Então, é entender que tem pessoas nesse mundo, pessoas boas de coração, que estão prontos para ajudar, né, prontos para estender as mãos. A igreja hoje é fundamental nesse aspecto, né? E é interessante que aquilo que tu me falaste, outra lição também, é que, assim, às vezes nem sempre são pessoas totalmente sãs que irão nos ajudar. Às vezes, pessoas que estão passando por problemas, às vezes até maiores do que o nosso, como foi o caso dessa pessoa daí. E, às vezes, é nesse tipo de problemas que nós vamos vendo, analisando, né? E vendo esse contexto, né? Então, Ver uma outra ótica, né? Porque o depressivo, ele tem a mania de olhar só para o pontinho preto. Só olhar para o pontinho preto. Eu tenho uma folha toda em branco e eu só olho para o pontinho preto na folha. E aí, quando eu começo a olhar com essa outra ótica, começo a olhar para os outros cantos da folha, eu começo a perceber, cara, o pontinho é tão pequeno, né? Então, são essas pessoas que me ajudam realmente a olhar de uma outra forma, né? A olhar, Deus usa essas pessoas, usa essas ferramentas para me fazer olhar e perceber que existe sim a depressão, existe sim o problema, mas ele não é maior do que tudo, principalmente maior do que o meu Deus, né? Então, olhar para alguém que está em uma caminhada de restauração, ou maior que a minha já, mais à frente do que eu, ou mais atrás, vai fazer com que eu decida se eu quero parar aqui, onde eu estou, ou se eu quero caminhar, para tentar chegar naquele que está mais à frente. Porque se eu paro aqui, se eu paro hoje Bezerra, numa caminhada de restauração, no processo de restauração desde 2007, se eu paro hoje, meu amigo, daqui a 3, 4 semanas, quem será o Bezerra? Então, olhar para essas pessoas de diferentes ângulos nos faz pensar onde nós queremos chegar. Acho que a grande pergunta é, onde eu quero chegar? Essa é a grande pergunta para a gente. E aí, meu irmão, vamos lá. Ter objetivos, né? Ter metas para alcançar. E às vezes a gente acha que o momento da depressão é algo desesperador, que acabou o mundo, mas a vida continua, né? São coisas que a gente precisa seguir. E é uma história interessante também de outro personagem, Elias. Sim, né? sim. Elias, um homem de guerra, né? Venceu várias batalhas, levantado pelo Senhor. E aí, por um certo também, passa por esse momento depressivo, né? A Bíblia fala sobre isso. Elias, ele ora a Deus pedindo para que tirasse a sua própria vida, né? E Deus, ele responde, vai lá, e ele vai lá para a caverna, vai lá para aquele cantinho, e ele tem um encontro com Deus, e Deus, ele mostra para ele
o que ele iria fazer. Então, Elias não precisou nem levantar mais, fazer força nenhuma, e Deus foi ali que deu a vitória para Elias, né? Então, é uma outra história bem, bem interessante, né? Que a gente tem vivido nesses momentos. É esse encontro com Deus, né? Buscar em Deus essa solução. Eu gosto muito de usar o Elias nas minhas ministrações, especialmente quando eu vou falar sobre depressão, quando eu vou falar de encorajamento, quando eu vou tentar passar um pouco de encorajamento. Eu gosto muito de dizer que cada um de nós, temos sim o nosso momento de caverna. Mas a palavra de Deus para mim, a palavra de Deus é que o meu local não é na caverna. Eu posso até ficar um pouquinho ali na caverna, mas o meu local é na frente da batalha. O meu local é caminhando. Então, eu posso até ficar aqui esse pouquinho, faz parte do meu processo, esse momento de murchar, esse momento de realmente ficar sozinho, mas eu não posso deixar que isso seja o bezerro. É um momento. Eu preciso, sim, passar por esse momento, eu preciso tirar um aprendizado, né, filtrar e seguir em frente. Então, eu olho para Elias, né, o cara que, meu amigo, o cara fez tudo por conta de uma ameaça. Ele chega num momento a achar que realmente ali é o fim, né? Chega a pedir a morte, né? E aí Deus faz com que ele perceba, não, aqui é só um momento. Você vai ficar aqui um pouquinho na caverna, mas teu local, eu tenho algo melhor para ti. Né? Eu gosto muito desse texto de Elias, para mim é fundamental, já passei por algumas cavernas, né? Essa da depressão aí foi desse período depressivo, foi algo bem difícil, né? E engraçado que quando eu fui fazer a universidade, quando eu fui cursar História, acho que eu já contei essa história para vocês quando vocês estiveram aqui, né? As minhas histórias são quase sempre as mesmas. Eu até brinco, né? Rapaz, eu tenho que mudar as histórias. Quando eu fui cursar História, a minha primeira disciplina, entrou uma professora e ela fez uma dinâmica. E a dinâmica era muito simples. A dinâmica era tirar uma palavra e cada um ia falar daquela palavra. E eu tirei a palavra cultura. Então, eu tirei a palavra cultura. Só que o meu medo, a minha ansiedade, o meu desespero era tão grande que quanto mais se aproximava de mim, mais eu tremia, mais eu gelava, mais eu... Rapaz, o negócio foi tão pesado que na hora que chegou, eu só tremi cultura, que seria cultura se não fosse nós. Só disse isso, a galera riu na sala, um monte de jovens riram da minha cara, e aquele ali foi um dos maiores traumas na universidade. Beleza, não terminei a universidade, não terminei a UES, aprendi muito com a Universidade Estadual do Ceará. Depois do meu processo aqui de restauração, de caminhada, eu decidi cursar pedagogia. Último semestre de pedagogia. Entra uma professora nova e decide conhecer os alunos. E ela faz uma dinâmica. Qual é a dinâmica? A mesma. Qual é a palavra que cai na mão do Bezerra? Cultura. E a minha alegria ali, a minha ansiedade era que dessa vez chegasse logo para mim. E quando chegou, rapaz, eu pude fazer uma explanação, pude falar do que era cultura, da importância. E ali eu entendi Deus dizendo, tá vendo? Você passou por aquela caverna, mas lá não era teu local. Eu te mostrei como é possível continuar, como é possível vencer, como é possível seguir em frente. E aí eu brinco, né, que cultura faz parte dos meus calos, né? Eu estou agora cursando, estou fazendo uma pós, né? Estou fazendo uma pós em liderança pela Faculdade Teológica Sul-Americana e estou na segunda disciplina. A primeira disciplina, contextualização do Evangelho e a cultura. Eu digo, Senhor, o que o Senhor quer comigo com essa palavra, Senhor? Mas eu aprendi muito. Eu aprendi que realmente, né, Deus me permitiu passar por momentos diferentes e dizer, tá vendo? Aquela caverna ali não era teu fim, não, cara. Vamos em frente? Então é isso mesmo. Vamos para frente, né? São etapas da nossa vida que nós precisamos vencer, né? São esses calos nas nossas vidas que, às vezes, é interessante que eu uso uma frase, eu não sei aonde eu aprendi essa frase, mas eu digo que os problemas, eles nasceram para ser superados, para serem vencidos. Os problemas não nasceram para a gente ficar dentro do problema, aceitar o problema de braços cruzados e assim pronto. Não, mas os problemas nasceram para a gente superar, né? E eu lembro dessa parte, assim, dessa superação, até aquilo que o apóstolo Paulo, ele clamando ao Senhor, pedindo para que tirasse o espinho, tirasse o problema dele, né? E Deus, ele disse, não, Paulo, falando para o apóstolo Paulo, né? Não, é somente a minha graça te basta, mais nada.
Então, às vezes, nós queremos achar que nós somos super-homens, que nós podemos vencer as batalhas, vencer por nossas forças. Os problemas existem, mas ali, sozinho, jamais, né? A gente tem que estar com o nosso poder superior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso lado, né? Esse é o grande desafio. Você falou de frase, né? Tem frases que marcam mesmo. Tem uma frase que eu fazendo um treinamento, e eu ouvi essa frase, não lembro o autor agora, mas para mim marcou muito, muito mesmo. Que é o seguinte: o fracasso do homem não é cair. O fracasso do homem é recusar se levantar. Cara, quantas vezes eu vou cair, quantas vezes eu vou botar a cara na lama, seja com a depressão, seja com... Mas eu não posso ficar na lama, porque se eu ficar, realmente ali ela vai me consumir, ela vai petrificar, ela vai secar, vai petrificar. Mas eu preciso sim levantar da lama, passar a mão no rosto, tirar o excesso e seguir em frente. Essa frase marca muito a minha caminhada, todas as vezes que eu levo aquela rasteira, que eu caio. Epa, aqui eu não posso ficar. Eu não posso ficar. Aqui, se eu ficar, realmente, eu vou fracassar. Então, vou seguir, vou pegar aqui o meu poder superior, Jesus Cristo, e vou seguir em frente. E tem sido assim. Então, tem frases que realmente marcam. Você lembrou da sua? Rapaz, vou trazer uma das minhas aqui, né? Essa questão de pedir ajuda é muito interessante. Tem uma frase de Alcoólicos Anônimos, né, que é a marca deles, né, a marca do Alcoólicos Anônimos, que fala com relação a pedir ajuda, que é o seguinte: se você precisa de ajuda, o problema é seu. Se você quer ajuda, o problema é nosso. Na hora eu reconhecer que preciso de ajuda, é 50%. Mas na hora que eu peço ajuda, aí entra uma turma para me ajudar. E a igreja está aí com esse propósito, né? No CR, todas as pessoas que chegam e que pedem ajuda, e que gritam por socorro, como eu tenho visto hoje essas pessoas crescendo. Hoje são, eu diria assim, dos 100 facilitadores do CR que nós temos hoje, eu vi uns 80 chegando. Eu sei como eles chegaram e sei como eles estão hoje. Grandes líderes, grandes servos, grandes homens, grandes mulheres. Então, o grande desafio aqui é eu pedir ajuda. Eu reconhecer, cara, não vou ficar aqui com o rosto na lama, não. Eu vou pedir ajuda. Então, lembrei das duas e decidi citar logo aí, junto com a sua. Legal. E Bezerra, só dando uma pausa aqui, só para te beber essa água, mas a Lília, inclusive é da nossa igreja, ela é psicopedagoga, ela já até fez aqui o teu artigo da pós-graduação aí. Ela botou o tema Cultura no Evangelho, vivenciando o meu caminhar no CR. Ô, Glória! Obrigado, Miriam. Depois escreve para mim, pastor Leandro, que posso ser que eu esqueça. Depois escreve para mim aí, meu irmão. Olha, mas é bem legal aí. Né? É um desafio e tanto. Mais uma palavra cultura aí no teu meio. Mais uma, né, Miriam? Mais uma, né? Mas é isso mesmo. Né? Esses dias eu brinquei muito com os meus pastores, né? Rapaz, essa palavra cultura, ela me persegue. Deus quer me ensinar muito com ela ainda, né? E aí os meus amigos, né, quando eles querem zoar comigo, né, eles chegam para mim e dizem: Bezerra, o que é cultura? Rapaz, sei não. Bezerra, fala aí o que é cultura. Esse meu amigo, sei não. Mas como é bom, né, a gente olhar para as etapas da vida e poder, eu sempre digo, né, usar cada obstáculo, né, usar cada momento como degrau mesmo. Ele não pode ser o último, eu tenho que usá-lo como degrau para o meu crescimento. É o que eu tenho buscado fazer hoje, é o que eu tenho realmente tentado passar para aqueles que caminham comigo, né? Esse obstáculo ele existe, sim, mas ele não é o fim. Eu preciso, de alguma forma, usá-lo como degrau para chegar no próximo momento de estabilidade, mas que logo virão também as dificuldades. Então, a vida é isso, né? Legal. Eu vou abrir aqui um espaço também, você que está nos acompanhando aí, quiser fazer algum tipo de pergunta, alguma observação, nós estamos acompanhando aqui nos comentários. É uma oportunidade também de você quiser compartilhar. Eu tenho visto muitas pessoas aqui comentando, Bezerra, que venceram, umas venceram esses momentos, né, depressivos, outros estão passando, outros estão falando que esse testemunho seu aí tem impactado a vida deles, que tem sido realmente algo transformador nas vidas, e pessoas pedindo às vezes orações também, né, por questão
de saúde. Mas se você quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação para mim ou para o Bezerra, aí você fica à vontade. Nós iremos dar um tempinho, daqui a pouco nós iremos estar fazendo um momento de encerrando, mas você tem esse tempo aí. E, Bezerra, eu não sei se tu poderia contar para nós aquele momento que tu passaste com teu filho, se for permitido. Se você não quiser, não tem problema, eu entendo. Mas eu acho que, porque assim, a gente vive uma realidade muito, muito grande, principalmente aqui em Salinas, em relação a tudo isso que estamos vivendo, né? Pessoas nas nossas casas, nas famílias da nossa igreja, né? E eu creio que não é só a nossa igreja, não é a única, outras pessoas também têm vivido isso. E se tu puder, mas se você quiser, fica à vontade. Eu sei que a gente não combinou isso, mas se você quiser, ficar à vontade. Se você disser, não, pastor, vamos deixar para outra oportunidade, eu vou entender. Mas se não... Se Deus te trouxe à mente, é porque Ele quer que a gente fale de alguma forma. Né? O CR hoje, ele está dentro do sistema prisional, ele está dentro do sistema socioeducativo. Então, desde 2011, que eu estou em tempo integral pela Igreja Batista Central, sou sustentado pela igreja para que esse programa aconteça. Né? Inclusive, tem o Fábio Figueiredo, que está aí com vocês, aí, que é um grande amigo, grande parceiro meu, que está lá naquele presídio que nós somos, pastor, trabalhando lá. Ele quem faz a obra lá hoje. Deus tem usado o Fábio. Né? E nesse tempo todo de trabalho, algumas coisas foram acontecendo, né? E coisas para tentar fazer com que eu venha a desistir da caminhada mesmo. Né? A minha filha, eu brinco com ela que a história de assaltos com ela dá um livro, né? Minha filha passou por 7 assaltos. Desses 7, 3 foram com arma de fogo. Né? Desses 3, um rapaz puxou o gatilho na cabeça dela. Né? E para honra e glória de Deus, não aconteceu nada. Muitos amigos dizem, cara, mas é porque revólver bate catolé. Eu disse, cara, para mim não bate, não. Pode bater, mas para mim teve uma mão aqui, ó, do meu poder superior, Jesus. E essa experiência foi muito forte porque ela foi passando por esses momentos e ela dizia que não ficava nenhum trauma, não ficava nada. E interessante que no 7º foi com o esposo, foi ela e o esposo, né? Os dois no carro, numa agência bancária, e quando eles vão saindo, o rapaz os aborda e bota a arma na cabeça do esposo. E ali passa todo um filme na cabeça dela do dia que o rapaz tinha puxado o gatilho. Ela viu realmente o esposo morrendo e tal. Né? Aliás, ela achou que ele ia morrer, né? Mas o fato é que o rapaz não puxou, só pediu as coisas. Mas nessa hora, minha filha desmorona. E quando ela me liga, que eu chego naquela agência bancária, ela está no chão, toda se tremendo. E vieram todos os traumas de todos os assaltos que ela tinha passado. Naquela hora explodiu. Ela só vinha guardando. Então, ela entrou num processo delicado de depressão, de ansiedade, de fazer tratamento, de busca. Então, foi muito difícil para mim entender aquilo ali, né? Mas, ao mesmo tempo, poder ajudá-la, minha filha. E hoje ela está super bem, graças a Deus. E eu brinco, e aí é quando eu entendo o porquê que ela passou tudo isso, o porquê que eu precisei aprender, porque Deus tinha um propósito maior, que era me levar para o sistema prisional, que era me levar para estar trabalhando com essa figura. E um determinado dia, eu também trabalhando no sistema, dentro de uma das unidades, eu saio, tinha várias ligações, várias. Quando eu olho, era de casa. E aí, quando eu olho, me pedem para vir correndo. Quando eu chego em casa, tinha acontecido algo muito difícil, né, com o meu menino. E o desafio era sair de casa. Tinha que sair de imediato. Como sair? Eu lembro que era uma sexta-feira de CR. E ali eu decidi sair com a mesma roupa que eu tinha trabalhado. Tinha saído de um presídio, estava trabalhando no presídio. Fui para a casa dessa minha filha. E por volta de 12 horas da noite, eu deitado no chão, dormindo no chão, porque minha filha não tinha estrutura em casa. Eu digo, Senhor, eu não fiz nada. Senhor, eu vou confiar em Ti e eu vou voltar para minha casa. Aí falei para o meu outro genro, se ele queria voltar comigo. Ele disse, eu volto. Se o Senhor confia nesse seu Deus aí, eu volto. E eu voltei, né, com muita prudência, né, com muito medo e tal, mas eu voltei com a família, entreguei realmente a família nas mãos do Senhor.
né? E foi quando, naquele momento, ele decidiu me honrar, né? Não aconteceu nada. Meu filho hoje está bem, minha filha está bem, e eu continuo hoje usando esse testemunho para dar dentro dos presídios, né? Trabalhar dentro dos presídios. Pastor, não sei o que foi que houve, se eu continuo transmitindo ou não, se caiu. Me ajuda aí, pastor Leandro. Mas é isso, gente. Então, esse momento mesmo de entender que é possível, entender que eu venci, eu superei, né, tudo isso, né? Deus tem me dado a vitória, e eu poder contar, né, esse pouco para vocês hoje, poder encorajá-los. Isso fez toda a diferença na minha vida, ok? E aí, meu amigo? Opa, desculpa aí, Bezerra, porque tinha caído a conexão. São coisas que a gente faz ao vivo, né? Eu não sei É, se eu continuei falando para o pessoal e o pessoal me ouviu, ou se na hora que caiu a sua, caiu para todos. não, caiu só a minha, a tua continuou. Então, o pessoal deve ter escutado o testemunho, né? Então, acho que deu para entender um pouquinho, né? Não, sim, sim. Até as pessoas aqui falando que o teu testemunho foi impactante, e tal, tudinho, né? Mas assim, Bezerra, tem duas perguntas aqui que fizeram. Foi a Suzana fez se existe o CR lá no Rio de Janeiro. Tu conhece alguma igreja que tem implantado o CR lá? Hoje, no São Paulo, Rio de Janeiro, já temos vários celebrando restauração. Uma delas é na PIB do Recreio, né? Então, nós temos na PIB do Recreio. Se você bota celebrando restauração ou celebrando a recuperação no site, e você vai encontrar em várias cidades. Temos na Penha, nós temos também a Primeira Igreja Batista da Penha, Penha é São Paulo, né? Nós temos em Moça Bonita, no Rio de Janeiro, também, com o pastor Jofre. Nós temos algumas igrejas, estou tentando lembrar de algumas. A do Recreio é com o pastor Daniel, então temos com o pastor Daniel, temos, né, em Moça Bonita com o pastor Jofre. Então temos algumas, né? São Paulo nós temos na Penha, temos na PIB de Águas Brancas. Então São Paulo e Rio já tem várias igrejas. Você faz uma pesquisa rápida no YouTube, aí, no Google, aí você consegue. E qualquer coisa, amanhã eu posso estar mandando também alguns endereços, né, do pessoal. O pastor me Legal. manda, e o pastor já responde aí. Tem duas questões aqui. Uma bem pertinente à pergunta. Eles estão te perguntando se tu recomenda o tratamento sobre a depressão, psicologia e tratamento espiritual junto, ao mesmo tempo. Ou só um apenas? Essa pergunta é muito preciosa, gente. Muito preciosa mesmo. Nós precisamos trabalhar o tripé. Nós precisamos trabalhar o físico, o emocional e o espiritual. Isso é ponto. Quando eu trabalho só um tripé, a outra fica torta. Então, eu preciso muito trabalhar o meu espiritual,
Eu preciso muito trabalhar o meu físico e muito trabalhar o meu emocional. Hoje, eu tenho, sim, acompanhamento profissional, eu caminho com a psicóloga, excelente pessoas, excelente... É uma das Ruth, que Deus, das Noemi, Ruth que Deus usou aí, Noemi que Deus usou na minha vida. Então, hoje eu tenho, sim, acompanhamento profissional. Eu não tenho hoje acompanhamento mais psiquiátrico, porque eu não estou tomando remédio nesse momento. Mas eu entendo que se eu precisar amanhã de um psiquiatra, eu vou procurar, porque a medicina é uma ferramenta de Deus, né? É uma ferramenta de Deus. E sim, com certeza, o acompanhamento espiritual. Então, eu gosto muito de falar do tripé. Eu preciso trabalhar o meu físico, eu preciso trabalhar o meu emocional, eu preciso trabalhar o meu espiritual. Está equilibrado, né? Esse relacionamento com Deus, ele precisa estar bem, bem firme, bem forte, né? Eu preciso, hoje, alguns questionamentos que eu tinha, algumas coisas. A minha psicóloga me ajudou muito a perceber alguns pontos, né? Mesmo eu nessa caminhada, ela me ajudou a perceber alguns pontos da minha luta com complexo de inferioridade, da minha luta. Então, ela foi me ajudando, né? E com certeza, faça sim. Tem gente que chega na minha sala de homens com depressão, quando eu facilitava, e dizia assim: Bezerra, eu cheguei aqui hoje e eu vim porque eu quero deixar esse remédio aqui hoje. Qual era a resposta que eu dizia? Cara, você não vai deixar esse remédio hoje. Você veio, é mais uma ferramenta que Deus está te oferecendo no grupo de apoio, e você vai continuar vindo e tomando o teu remédio. Até que vai chegar o dia, se você continua o teu processo, buscando no Senhor, buscando aqui no grupo de apoio, fazendo, que o próprio médico vai chegar para você e vai dizer: vamos tentar um desmame. O que aconteceu comigo? Eu continuei no CR, continuei fazendo o meu tratamento. Chegou um dia que o médico disse: vamos tentar aqui sem o medicamento. E aí eu iniciei um processo e hoje eu estou sem o medicamento. Então, é super válido. Procure realmente uma pessoa que você se identifica, seja um acompanhamento psicológico que você se identifica, seja um acompanhamento psiquiátrico, alguém que você vê que tem uma linha mais aproximada da sua caminhada cristã, mas com certeza faz a diferença. Vale a pena sim. Legal. Tem duas questões. Uma eu vou responder aqui porque assim são pessoas aqui da região, pessoas da nossa igreja, estão perguntando se existe o CR à distância, né? Se existe esse CR à distância. Eu posso até responder porque assim o CR hoje está funcionando à distância com alguns grupos, mas por esse motivo de quarentena, mas isso, que retornarão a ter o acompanhamento presencial. Só por esse momento que estamos vivendo, um momento de quarentena, cada um na sua casa, não pode se encontrar, mas é fundamental que o CR, as pessoas estejam presentes no grupo, presencialmente, né, para ter essa questão de apoio. E uma outra também perguntou se existe um curso para o CR, né? Então, daqui da igreja também. Eu quero dizer, amados irmãos, que você está nos ouvindo, nós fizemos esse treinamento em janeiro do ano passado, de 2019, acompanhamos todos esse processo do Celebrando Restauração, inclusive esse homem de Deus aí foi o que nos acompanhou de manhã, de tarde, de noite. Eu digo que a gente começava às 8 horas da manhã e parava às 10 horas da noite, mais ou menos, todos os dias praticamente. E assim, nós recebemos as orientações, recebemos o treinamento, inclusive falávamos a respeito sobre isso antes de iniciar a nossa live, que o CR, o Celebrando Restauração, é uma etapa, é um processo na hora da implantação da igreja. Sim. Então, a gente está na fase de implantação na nossa igreja, estamos na fase que as pessoas entendam o programa, o que funciona, os cultos nas quais nós estamos na quarta-feira aqui na nossa igreja, pregando, falando, celebrando restauração na nossa vida. Eu sempre falo na minha igreja, Bezerra, que eu sou um pobre pecador, que eu estou precisando da restauração, precisando dessa luta. Falo da palavra sozinho não, né? Eu digo que só por hoje eu venci. Então, assim, a gente está nessa fase de implantação, foi até a recomendação do próprio irmão Bezerra mesmo. A ideia é que a gente implante essa visão na igreja, a igreja entenda esse lado, e quem sabe aí a partir ou do segundo semestre, ou até no próximo ano, a gente comece com o grupo de 12 passos, que é o curso onde as pessoas irão passar por 12 passos, um processo, e assim depois desses 12 passos a gente vai ter a implantação do grupo de apoio, e assim sucessivamente. Então, desde já eu peço a você que está nos acompanhando que esteja em oração, né, pelas nossas vidas,
oração pela vida aí do Bezerra, né? Nós iremos estar, você que da nossa igreja ou que está nos ouvindo, quiser participar desse treinamento, nos procure, nós iremos dar todo o material. Nós temos esse material já aqui conosco, nós iremos dar toda a instrução, todo o material para você, que você possa conhecer o programa, conhecer o Celebrando CR Restauração, para depois a gente começar a entender e formar a questão dos grupos, tá bom? E pode falar, respondendo também a mesma pergunta do como é que está hoje o CR, se tem online, né? Toda segunda-feira nós temos os grupos de partilha online para homens e para mulheres. Nesse momento agora, né? Depois eles são realmente presenciais, mas se você quiser entrar num grupo online, ele é aberto no Brasil todo, é só você entrar no nosso Instagram, né? Que é @celebrando restauração, né? Sem acento, IBC. Entrou no nosso Instagram, você vai ter o link lá. Então, Celebrando Restauração, IBC. Então, entrou lá, você vai ter um link para o grupo de homens e um link para o grupo de mulheres. E aí você vai ter a oportunidade de partilhar, né? Conhecer o que é um grupo de apoio. Nós tivemos agora, segunda-feira, pessoas do Rio, tivemos pessoas do Texas. Então, nós tivemos, é bom online porque vem gente do mundo todo, né? Então, assim, vale a pena, se você tem o desejo de visitar, conhecer mais o que é um grupo de apoio, né? Essa questão do processo, realmente, eu estava até elogiando muito aí a igreja de Salinas, exatamente porque é um processo. A nossa vida, ela é um processo. Eu não fiquei ruim da noite para o dia, então eu não vou ficar bonzinho no estalo de dedo. É um processo. A implantação do CR também, ela precisa desse processo, para que a igreja conheça, tenha mais conhecimento do que é restauração, né, pontuando, né, palestra, ter mais conhecimento. E aí chega um determinado momento onde a gente abre com um tempo de música, com um tempo de palestra em cima de um dos passos, e depois os grupos de apoio, né? E esse lance do grupo de passos é esse material aqui, ó, o pastor tem ele aí, ó. Esse lance do grupo de passos é um estudo aprofundado dos 12 passos, onde durante 9 meses, um grupo de pessoas, um grupo de homens e um grupo de mulheres tem que ser separado, vai estudar esse material. Como? Vai responder, vai ler aqui uma das lições, vai responder um questionário e no dia marcado ele vai partilhar num grupo fechado. Então, você faz é autoconfrontação, você faz o material, responde e no dia marcado você vai lá compartilhar. E aí é nesse material aqui que você descobre as raízes das tuas dificuldades, dos teus problemas, né? Então, mas é um processo, como o pastor falou, né? O ideal, alguma igreja, a igreja que está implantando e tal, é desafiar realmente o grupo de líderes, o grupo de pessoas que tenham esse perfil de restauração e começa pelo grupo de passo. Começa com um grupo de pessoas fazendo o grupo de passo, e quando termina o grupo de passo, você vai ter aí pessoas para facilitar qualquer um dos outros grupos. Então, é um processo. Eu gosto muito do versículo, né, que fala, né, que aquele que começou a boa obra há de concluir até a vinda de Cristo Jesus. Então, ele já começou a boa obra na minha vida, na sua vida, e vai continuar nos lapidando, continuar nos moldando, até a vinda de Cristo Jesus. Então, até lá, o Bezerra vai ter, não sei se você conhece aí, mas no Ceará aqui nós temos muito carrapicho, né? Então, até lá, o Bezerra vai ter muito carrapicho para tirar. É uma plantinha que pega na gente e para sair é complicado. Então, até lá, vai tirar uns carrapichos e vão aparecer outros. E se eu permitir, Deus vai moldando, né? Então, restauração é um processo. É o que a gente mais defende, né? Quando você fala de literatura, né, do curso, né, a gente sempre diz, a gente nem chama de curso, a gente diz que é uma caminhada espiritual de 12 passos. E a maior literatura do programa Celebrando Restauração não é esse material aqui, ó. Esse material aqui não é a maior literatura do programa Celebrando Restauração. A maior literatura é a sua história de vida. É você contando a sua história para uma outra pessoa que vai contar, que vai estar numa roda e a tua história vai alcançar outro, que vai alcançar outro. Lembra que eu fui alcançado por um rapaz que estava altamente doente naquele dia? Então, a maior literatura do CR é a sua história de vida. É você contando. Tem uma frase, né, muito conhecida, né, que é um mendigo dizendo para o outro mendigo onde ele encontrou comida. Então, é eu que passei pelo processo,
que vou dizer para você que encontrei, você terá a oportunidade de buscar também. Beleza? Legal. Aí, meu irmão. As pessoas estão perguntando sobre a questão do Instagram, é só para poder esclarecer. Depois eu vou colocar o link, né, nos comentários lá, as pessoas que quiserem acompanhar lá. Eu achei muito interessante, pode ter certeza que seria uma pessoa que estaria lá partilhando junto com os homens, né? Uhum. Eu fui muito impactado no programa, num grupo que eu tive lá também, no dia do treinamento, e eu quero participar também. E está vendo como Deus faz as coisas, né? Aconteceu tudo isso e agora via online eu vou poder participar novamente desse grupo. Né? Deus é maravilhoso. E tem outras irmãs aqui que estão falando sobre a questão de religião. Gente, o programa Celebrando Restauração, ele não é uma questão de doutrina, ele não é doutrina de religião, ele é uma doutrina bíblica, ele vai falar sobre a Bíblia, sobre versículos bíblicos. Então, você que participa de outra religião, quiser participar do programa Celebrando Restauração, pode entrar em contato comigo, você que é aqui da região, né? Se você estiver lá em Fortaleza, no Ceará, ou então se você estiver em algum outro lugar do Brasil, pode procurar a gente. Nós iremos estar indicando as igrejas, os programas, para que você possa estar participando desse momento. Outra pergunta que fizeram foi se existe um material específico para depressão. Assim, eu entendo que o programa Celebrando Restauração, ele não trabalha só uma área. Inclusive, eu até faço um desafio Bezerra ao vivo, mas aí fica a critério, não sei como é que está a tua agenda, trabalhar na próxima quarta-feira a respeito sobre vícios. Né? Aí eu não sei se tu poderia estar, se tu não puder, poderia indicar a Gleice, a Fabiana, ou qualquer outra pessoa do programa Celebrando Restauração, que seria muito interessante a gente fazer na próxima quarta-feira, falar a respeito sobre vícios. Porque, assim, o Celebrando Restauração, ele não é só uma área, ele é um conjunto. Pessoas com diversos problemas, diversas dificuldades, seja de ansiedade, seja vício, seja depressão, né? Qualquer outra área, seja pornografia, né? Sobre mentira. Então, você que passa por algum momento de difícil, o Celebrando a Restauração ele é um programa completo para que você entenda que Deus irá restaurar a sua vida por completo, como o versículo que o irmão Bezerra falou, aquele que começou a boa obra irá de terminar. Então, é um processo contínuo até chegarmos lá na glória, né? Quando você me falou como superar a depressão, eu até peguei 4 pontos aqui, eu queria até citá-los antes da gente concluir. Pode ser? Pode. E aí fica o desafio, eu vou ver, só questão de agenda mesmo. Eu não sei como é que está a agenda do pastor Nelson, que tem um domínio muito grande também nessa área de vícios e compulsões, né? Tem uma história muito linda, tem um testemunho muito lindo. Eu sei que nós temos uma agenda na igreja e eu não sei se é ele que prega no próximo, porque o nosso culto de quarta ele tem sido gravado ao vivo, né? Ele tem passado ao vivo na live. Então, não sei se é o pastor Nelson que vai estar nesse dia. Se não for, eu vou fazer o desafio para ele. Se não, eu estarei com você. Estarei com vocês, vou tentar me organizar aqui. Mas os pontos que eu separei, né? Como superar a depressão. Primeiro ponto, né? Já até falamos. Admita, expresse sua dor, busque ajuda. Esse é o primeiro ponto. Admita que tem um problema, expresse esse problema e busque ajuda, né? Então, ficou muito legal. É muito legal realmente ter esse poder admitir que eu tenho um problema, que eu não sou o super-homem, eu tenho um problema assim, eu preciso de ajuda. E aí eu peguei até o Salmo 91:15, né? Quando você invocar, eu lhe responderei. Estarei com você na sua angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Gente, muito lindo esse primeiro ponto, né? Então, invocar, clamar, gritar por socorro. Então, como é que eu vou realmente... Deus vai entrar, vai vir ao meu socorro se eu não grito, se eu digo que está tudo bem. Então, o primeiro ponto aqui é eu pedir ajuda. Mude seus hábitos. E aí, quando o pastor esteve aqui, o pastor viu muito que nós usamos aqui a oração da serenidade. Eu não sei se quantos conhecem, mas eu vou citar só o início dela. Diz assim, ó, Deus, conceda minha serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. A coragem para mudar o que me for possível. E a sabedoria para discernir entre as duas. Então, mude seus hábitos. Conceda minha serenidade para
aceitar aquilo que eu não posso mudar. Tem coisas que realmente eu não posso mudar. Então, Deus me ajuda a aceitar. Mas tem coisas que eu posso mudar. O que é que eu não posso mudar? O outro. Eu não posso mudar uma vírgula no outro. Mas em mim eu posso. E a partir da minha mudança, o outro pode querer mudar. Me dá discernimento, Senhor, me saber o que é que eu posso, o que é que eu não posso. Então, é mudança de hábito. É eu sair do comodismo, achar que é a mesma coisa, que é sempre... Então, mude seus hábitos. Esse é um outro ponto para realmente começar a sair do processo depressivo. Falamos também, estabeleça um relacionamento com Deus. Você até perguntou se de uma outra religião, se de um relacionamento com o seu Criador. Então, estabelecer esse relacionamento com Deus, eu vou me sentir seguro. E aí eu tenho uma frase de Agostinho, quando ele diz, né? Fizeste-nos para ti, ó Deus, e nossa alma não encontrará repouso senão em ti. Então, é esse relacionamento com Deus, que por mais difícil que eu esteja, é Elias lá no fundo da caverna, mas ele tinha um relacionamento com Deus e Deus vai lá e diz, vamos lá, Elias. Tá bom, a caverna já passou. Então, relacionamento com Deus. E aí, com esse relacionamento com Deus, esse processo, eu tenho a oportunidade de uma nova vida. Mudança de hábito é uma nova vida que Deus me dá. Tem uma frase interessante de Alcoólicos Anônimos. Eu trabalho muito com Alcoólicos Anônimos porque a gente trabalha com grupos de apoio, né? E a frase deles é o seguinte: quando nos tornamos conscientes da presença de Deus, começamos a perder nosso temor pelo hoje, amanhã ou por vir. Nascemos novamente. Deus me dá uma oportunidade de uma nova vida, de crescer. E aí, trazendo para a Bíblia, trazendo para a palavra, eu pego um texto de 2 Coríntios 5,17. Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida, uma nova criatura. Então, essa oportunidade que Deus nos dá de nos reinventar, de sermos realmente essa nova chance, essa nova oportunidade. Naquele dia, no terminal, eu achei que ali era meu fim, eu achei que ali não tinha mais jeito, e Deus vai me dar uma oportunidade de uma nova vida. Então, faça isso, né? Então, são maneiras de realmente a gente superar esse gigante que, quando eu estou sozinho, ele se agiganta mesmo na minha frente, dessa depressão. Mas quando eu construo a minha rede de apoio, quando eu busco no Senhor, quando eu busco realmente novas maneiras, uma nova maneira de viver, esse gigante desaparece. Ok? Amém. Junto aí, gente. Pronto. Então, essa já fica os pontos aí daquilo como realmente vencer a depressão. Bezerra, quando é tuas férias? Amigo, nós estamos agora num processo delicado, né? Porque nós estamos realmente nessa quarentena, mexemos com tudo, nossa igreja está se ajustando também. Geralmente é janeiro, mas nós não sabemos como vai ficar, como nós vamos ficar. Então, nós estamos nos ajustando e tudo, mas geralmente, aliás, janeiro não, fevereiro. Minhas férias, elas começam no final de janeiro, pegando fevereiro. Geralmente é nesse período. Mas não tem nada certo. Vai ficar ao vivo e vai ficar gravado. Quando for suas férias, o convite já está aberto para você passar uma semana aqui conosco, aqui em Salinas, aproveitar esse paraíso da Amazônia, tá bom? Traga sua esposa, traga sua família. E passar uma semana aqui com a gente. Tá certo. Me prometeram uns pratos exóticos por aí. Eu estou esquecendo, né? Que vocês me prometeram uns pratos pois por aí. Pode ter certeza. Morcego, alguma coisa aí. Morcego muqueado. Exatamente. Isso aí foi o pastor Leonel que vai te levar lá para as tribos, lá nas Índias. Eles vai... Será um prazer, menino. Será um prazer. Eu sempre digo que a família só cresce. A família só cresce. A gente tem a oportunidade hoje de ter família no Brasil todo, né? E o povo de Deus é isso, né? A missão que ele nos deu, esses dias eu estudando, né? E o grande desafio nosso hoje no CR, na Igreja Batista Central, é fazer discípulos, né? São discípulos que fazem discípulos. E eu li uma frase esses dias de um pastor, ele dizendo exatamente isso, né? Deus só nos deu uma missão, fazer discípulos. O restante somos nós que inventamos. Inventamos um monte de coisa, mas a nossa missão é fazer discípulos. E eu sou muito grato mesmo por poder ver o programa acontecendo aí na sua cidade, acontecendo em tantas outras cidades. E eu ser filho desse programa, não sou da primeira leva, né? Então, sou filho desse programa, cheguei nele, né? E hoje poder, de alguma forma, ser usado como instrumento do Senhor, né? Então, só tenho a agradecer a você, a todos que estão presentes aí, todos que estão assistindo.
contem com a gente. Se precisarem, mandem um e-mail para a gente. Entre lá no site. Nós temos um canal no YouTube também, onde eu tenho lá, eu já estou no 5º passo. Semanalmente, a gente grava um dos passos do CR, né? Então, em 12 minutos, 12 a 15 minutos, tem lá do 1º passo ao 5º passo. Agora, no domingo, já vou lançar o 6º passo. Então, você pode entrar no nosso canal, pode se inscrever. Estamos aqui para caminhar junto. Ó, já falaram até que a tua pizza já estava garantida já, viu? Ô, rapaz, olha aí. Então, já tem o morcego, já tem a pizza, tá bom demais. Tá bom demais. Ei, Bezerra? Sim. Só um minutinho aqui. Antes de tuas considerações finais, a gente preparei aqui uma lembrança. Queria que tu assistisse aí. Vou compartilhar aí contigo aí esse momento que foi tão precioso aqui nas nossas vidas. Tá bom? Amém, meu irmão. Eu vou chorar agora. Não vale não, não faz essas coisas não. Que presente Gente, lindo, foi um momento que nós passamos aí, pessoas que estão nos acompanhando. Esse daí foi momentos que nós tivemos aí com Bezerra na Igreja Batista Central, momentos realmente abençoador, né? Então, que Deus continue abençoando grandemente, Bezerra, a sua vida. Eu creio que em Deus, que Deus usou realmente grandemente a sua vida, né? Pela recepção que vocês tiveram conosco, o carinho de toda a igreja, né? Do Daniel Almeida, que é o Ministério de Louvor. Não sei se eu vou lembrar todo o nome do Junhão, né? Pessoas que estiveram ali conosco. Se eu não me engano, eu esqueci do nome do rapaz do grupo de Geração Futuro. Paulo Júnior, né? Também todos, eu não tenho nem como citar, porque realmente às vezes pode fugir na mente assim a lembrança, né? Mas uma família grande, uma família amada, família grande. A Gleice, o testemunho dela maravilhoso. No primeiro dia do treinamento fez aí todo mundo chorar, né? Então ali já foi um momento de transformação das nossas vidas, né? Então que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado, Bezerra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica o desafio para a próxima quarta-feira, mas sim. Fica à vontade, né? A gente entende essa questão de agenda, entende todo esse processo que está fazendo. Mas eu vou passar a palavra para você para que você faça o seu momento aí de considerações finais. Amém, gente. Eu fico muito grato, né? Eu acho que a consideração final aqui é de gratidão mesmo. Eu já expressei anteriormente a gratidão pelo que Deus tem feito. Uma das perguntas que sempre nos fazem, né? Principalmente liderança de igreja, principalmente restauração. Para quem é restauração? E uma das respostas que a gente sempre gosta de deixar no final é que restauração é para todos. Todos nós, de alguma forma, precisamos sim de restauração. Todos nós precisamos passar por um processo de restauração. Então, restauração é para todos nós. Eu preciso muitas vezes tirar minhas máscaras, eu preciso muitas vezes realmente deixar de ficar lutando sozinho. Eu preciso ser vulnerável,
Quanto mais vulnerável eu sou, mais restauração acontece. Então, se permita ser vulnerável, se permita realmente abrir teu coração, encontrar um local seguro. Restauração é para todos nós. Às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho luta com alcoolismo, mas eu não tenho luta com drogas, mas eu não tenho luta com... Mas, de alguma forma, às vezes é um vício curtinho, às vezes é uma compulsão por compra. Eu, Bezerra, tinha vários cartões, foi preciso quebrar, ter só um. Às vezes é uma compulsão por compra, às vezes é a língua que é grande, a gente precisa controlar. Então, de alguma forma, eu preciso de ajuda. Então, restauração, essa é a palavra final que eu quero deixar para você. Restauração é para todos nós. Se permita, ok? Muito obrigado, um grande abraço para vocês, para toda a família. Já me sinto fazendo parte. E quem sabe, né, pastor? Vamos realmente pensar nessas férias aí, né? A gente entrar nessas matas aí. Já prometeram para ti, já a pizza, já tem pousada para ficar, hotel. Então Olha já está aí. tudo caminhado, irmão. Só falta a tua disposição. Entendeu? Ô, glória! Até a tua vinda de lá para cá, se quiser vir no teu carro, tu vem. Quiser vir de avião, a gente dá um jeito aí e será um prazer imenso recebê-lo você aqui conosco, tá bom? Sim. E assim, desde já também eu quero dizer, a irmã Edileuza, né, falou aqui que sente muita pena, porque ela era uma das convidadas nossa de estar nesse momento de treinamento em Fortaleza, mas por algum motivo, forças maiores, alguma coisa, ela não pôde ir. Mas aí eu já deixo meu convite, viu, irmã? Em janeiro, nós estamos programando para ir novamente lá em Fortaleza, janeiro ou fevereiro no máximo, nós estaremos novamente com outro grupo de pessoas indo aí para Fortaleza, lá indo para o IBC novamente, participar mais uma vez desse treinamento e estar aí juntos nessa caminhada de restauração. Não é? E será bem acolhida, viu? E aqui vai comer... Lembra daquela que nós comemos lá no Seu Brandão, pastor? Aqui a gente tem uma bruaca, né? É a bruaca, isso. Temos uma bruaca, irmã. Você vai conhecer aqui a bruaca cearense, né? A pitomba, né? Pitomba, temos a pitomba. Em janeiro tem pitomba, tem bruaca. Seu Brandão tem um coração desse tamanho para acolher. É um grande homem de Deus que cuida de uma comunidade terapêutica, que está aqui para acolher mesmo. Então, certamente vocês serão muito bem-vindos. Muito bem-vindos. O pastor Leonel te manda um abraço, viu? Pastor Leonel, a irmã Mara. Grande homem de Deus, grande homem de Deus. Fui muito abençoado com a presença de vocês aqui. Deus usou muito vocês na minha vida também. Muito mesmo. O Juninho mandou um abraço, viu? Quando eu disse a ele que você ia estar com vocês hoje, ele mandou um abraço para vocês. O Juninho está muito bem. Legal. O homem que emprestou a casa, né? Isso, foi bênção. E tem mais. Eu já tenho outra casa para vocês aqui. Essa agora tem piscina e tudo, viu? Ô, glória! Vocês aqui de um outro Júnior também. O nome dele também é Júnior. É o Júnior Freitas. E ele tem uma casa aqui excelente para receber até 50 pessoas. Então, podem vir que a casa a gente já tem. Legal, Bezerra. Muito obrigado mais uma vez. A todos que nos acompanharam até agora, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É um prazer imenso. E já fica o convite para o domingo nós estarmos mais uma vez em culto e adoração aqui na mesma página da PIB de Salinas. Essa live vai ficar gravada na página do Facebook. Se você quiser compartilhar, nós estaremos também colocando no YouTube. E assim você pode estar bem abençoando a vida de outras pessoas também. Mais uma vez, obrigado, Bezerra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E a todos, muito obrigado por esse momento de live e Amém. Momento de culto na presença do Senhor. Bom? Deus abençoe.